E dizer que meu propósito também é fazer aqui um breve relato sobre o resultado das eleições no meu estado, no estado do Acre. E também, obviamente, algum comentário sobre o momento político que vivemos no nosso país. Penso que, diferente do que deveria ter sido, não vi no Brasil, não vi pelos meios de comunicação, não vi a festa da democracia como já vimos em outros momentos. Essas eleições passaram e parece que após o resultado das urnas, elas nos impõem um clima de preocupação, alguns muito críticos sobre o momento que vivemos, e não é sem razão. Eu venho de um estado onde tivemos uma disputa acirrada, dura, difícil. Quero cumprimentar os adversários que disputaram conosco, cumprimentar os eleitos de oposição, os que foram escolhidos, mas cumprimentar também os que foram escolhidos e que nos ajudaram, nos representam e que eram parte das nossas coligações e da nossa representação. Mas quero especialmente agradecer ao povo do Acre, que votou nos nossos candidatos, respeitando as escolhas feitas, às vezes, ou em muitos casos, contra os nossos candidatos, mas queria, num primeiro momento, me referir à eleição na capital, onde temos quase a metade da população do Acre. Me refiro à reeleição do prefeito Marcos Alexandre. Prefeito Marcos Alexandre, do Partido dos Trabalhadores, um jovem, trabalhou comigo 8 anos quando eu era governador, trabalhou com o governador Binho, seguiu trabalhando com o governador Tião Viana e depois nós o convidamos para que ele fosse candidato a prefeito há 4 anos atrás. Ele disputou o segundo turno há 4 anos atrás, foi eleito com um percentual de votos que passou um pouquinho dos 50%, e no domingo agora passado, ele foi eleito com quase 55% dos votos. Uma votação em conteste. O Marcos Alexandre foi eleito, inclusive, com o voto dos que não tinham votado nele na primeira eleição. E tudo isso no meio de um turbilhão, num caldeirão político, onde, especialmente, nós, do Partido dos Trabalhadores, vivemos uma gravíssima crise. No nosso ponto de vista, pelo menos no meu, em decorrência de problemas que temos que resolver, mas também muito em decorrência de uma verdadeira ação dirigida, que procurou e procura inviabilizar definitivamente na vida pública o Partido dos Trabalhadores e suas lideranças. Mas não vim aqui para fazer esse debate, eu vim aqui para fazer o registro. Queria cumprimentar o doutor Rodrigo, prefeito de Tarauacá, o Merla, prefeito de Feijó, que não conseguiram se eleger. Cumprimentar os que se elegeram, Kief, lá em Feijó, desejar a ele sorte. A Marilete, partidária do colega senador Petecão, desejar a ela também sorte na condução do destino do povo de Tarauacá e de Feijó, porque eu tenho muito carinho por aquele povo e vou torcer e me colocar à disposição pelo melhor. Da mesma maneira, queria dizer que uma das campanhas mais fantásticas que vivenciei foi a da Carla Brito, lá em Cruzeiro do Sul. Um fenômeno. Em 45 dias saiu do zero nas pesquisas, candidata da nossa coligação pelo PSB, e virou um fenômeno. Delegada de polícia, professora, trouxe a nova política, uma fala nova, fez com que as pessoas voltassem a ter fé e esperança numa renovação política na nossa querida Cruzeiro do Sul. Da mesma maneira, quero cumprimentar o prefeito eleito Iderlei e desejar a ele que ele tenha a melhor sorte, porque quero o melhor para o povo de Cruzeiro do Sul. Quero lamentar também a derrota do prefeito Aldemir, lá em Taumaturgo.
nós tínhamos confiança de que ele poderia ter oportunidade de continuar o trabalho, mas não foi essa a decisão das urnas. E, nesse caso, quero cumprimentar o Isaac Pianco, que foi o eleito, o escolhido. Quero desejar também sorte ao Isaac, eleito com ampla margem de votos em Manso Lima. Há muito tempo ele procura ter a oportunidade de trabalhar pelo povo de Manso Lima, com a senhora Ângela, e eu acredito que eles agora têm oportunidade, eu quero desejar sorte a eles. Quero também dizer aqui, na tribuna do Senado, que para nós, mesmo perdendo alguns municípios importantes, a vitória em Chapuri, com o Bira, foi simbólica, senador Capi. Já tivemos o Júlio Barbosa, prefeito por 8 anos, depois tivemos também o Bira, prefeito por 4 anos, e na terra de Chico Mendes conseguimos eleger com a extraordinária votação o prefeito Bira. É um técnico que certamente, com a ajuda de todos nós, fará um bom trabalho à frente da Prefeitura de Chapuri. Mas queria fazer um registro aqui de uma eleição também da maior simbologia para nós, que foi da Fernanda Sem em Brasileia. Partido dos Trabalhadores elegeu a Prefeitura de Chapuri, de Brasileia, e a Fernanda Sem é uma vereadora, uma professora atuante, graças também à colaboração de muitos, eu citaria a deputada Leila Galvão. Temos agora, com a eleição da Fernanda Sem, uma oportunidade de termos em Brasileia a retomada da fé, da esperança da população, terra de meu pai, na administração municipal. Mas, tanto em Epitaciolândia, com o Tião Flores, como também com o Zoom, em Assis Brasil, quero desejar também a eles sucesso na gestão. Da mesma maneira, ao prefeito eleito, Zé Augusto, também lá em Capixaba, prefeito eleito em Acrelândia e também eleito em Plácio de Castro. Quero cumprimentar o Bené Damasceno pela vitória em Porto Acre. Porto Acre é um município histórico importante. Quero desejar também para o Romualdo, que foi eleito, já foi colega nosso de PT, está no PCdoB agora, foi eleito prefeito do Bujari, desejo a ele toda a sorte. E espero também que o eleito Mazinho, em Sena Madureira, possa dar conta dos desafios que aquele município tem. O mesmo faço com Tanísio, eleito em Manoel Urbano. E, claro, o Elcio lá reeleito prefeito em Santa Rosa, e também quero desejar a melhor sorte ao prefeito eleito em Santa Rosa, o Elcio no Jordão, e quero desejar a melhor sorte ao prefeito eleito em Santa Rosa. Mas queria aqui rapidamente descrever que fui cumprimentado muito hoje aqui pelos colegas, as colegas, pela eleição do Marcos Alexandre. De fato, foi uma eleição bonita, eu acho que ele merece. A população de Rio Branco escolheu o Marcos Alexandre no meio desse turbilhão político, porque entendeu que ele está fazendo um bom trabalho e está dando a oportunidade a ele de concluir o trabalho que ele começou. Acho que foi uma disputa leal, inquestionável. Eu cumprimento os que concorreram e não tiveram sucesso, mas faço aqui um registro. O Partido dos Trabalhadores, quero cumprimentar o Hermício, o Gabriel, presidente do diretório de Rio Branco, todos que ajudaram, mas especialmente o Marcos Alexandre, o Márcio Batista, nosso vice, que agora foi substituído pela Socorro Neri. Quero cumprimentar o governador Tião Viana, que com sua equipe se dedicou e fez o que pôde para esse resultado. Dizer também que toda a bancada federal,
A bancada estadual também deu uma contribuição enorme. Quero saudar todas as vereadoras e os vereadores eleitos. E aqui faço um breve resumo. No Acre, nós temos 22 municípios, o PMDB elegeu 6, o PT 4, o PSD, partido do senador Petecão, 2, o PSDB 2, o PP do senador Gladson 2, PCdoB 2, PSB 2, PRP 1 e PROS 1 prefeito. Com isso, nossa coligação alcançou 10 prefeituras, incluindo a capital. O Partido dos Trabalhadores, nós temos no Acre 229 vereadores e vereadoras, a frente elegeu 101 representantes, dos quais 40 vereadores e vereadoras são do Partido dos Trabalhadores. O partido que alcançou um número mais próximo foi o PMDB com 31, depois o PP com 22, o PSDB com 16, para citar alguns. E queria dizer que a votação por partido no Estado, o Partido dos Trabalhadores alcançou 46,9% dos votos, seguido do PMDB, que alcançou 31%, do PSDB, que alcançou 14%, do PP, que alcançou 5%, e do Democratas, que alcançou 6,9%, para citar os que tiveram uma votação de maior destaque. Eu só queria, de fato, concluindo, fazendo esse registro, dizer que estou muito preocupado com o momento político que vivemos no nosso país. É inexplicável que tenhamos tido, no domingo passado, uma abstenção do tamanho que tivemos. Freixo e Crivella, os dois candidatos que passaram para o segundo turno no Rio de Janeiro, um dos maiores colégios eleitorais do país, tiveram menos votos somados, os dois, que o número de eleitores que se abstiveram de votar na eleição. O prefeito eleito de São Paulo teve menos votos, mesmo tendo sido eleito com mais de 50% dos votos no primeiro turno, do que o número daqueles que não foram às urnas votar e somados aos nulos e brancos. Essa é uma situação gravíssima, nos impõe uma reflexão, mais do que uma reflexão. Temos que reconhecer que o Brasil vive talvez uma das suas fases políticas mais graves, com a política não só judicializada, mas a política criminalizada. Essa situação de crise que afeta a democracia representativa tem que funcionar, tem que ser refletida por todos. Entendo e espero que os meios de comunicação, que são livres num país, e assim que tem que ser livre num país livre, entendam a responsabilidade que têm de não colaborarem para que a situação ainda se agrave mais. Mas acho que a responsabilidade maior são dos partidos políticos, de todos nós que ocupamos função pública, de entendermos que sem uma profunda reforma política, sem modificações que tragam de volta a crença, a credibilidade para essa atividade tão importante na vida democrática, que é a atividade política, que é a democracia representativa, nós não vamos trazer de volta a esperança, a confiança da população. Eu espero, sinceramente, já que entendo que a mensagem que as urnas mandaram, mensagem dura, crítica, e que deve se agravar no segundo turno agora, com uma abstenção ainda maior, ela foi dada a todos os partidos. No nosso caso, nós temos um trabalho feito no Brasil que nenhuma borracha há de apagar. Isso não exime os erros cometidos por nós, mas também ninguém tem o direito de apagar as conquistas que, a duras penas, presidente Lula, presidente Dilma, nossos governos alcançaram nesse país. Faço aqui o encerramento dizendo que o trabalho feito também pelos nossos governos no Acre, por nossas administrações municipais, certamente alicerçaram a vitória que tivemos, que não é uma vitória a ser celebrada como uma vitória que pôs no nível menor os partidos de oposição, não.
temos que receber os números positivos, celebrá-los, mas com todo o cuidado, porque junto com eles recebemos também mensagens de que temos que trabalhar profundas mudanças para que o respeito da sociedade possa voltar para a atividade política. Não há hipótese de melhorar a vida dos municípios, nos estados, melhorar a vida dos cidadãos, melhorar a vida das famílias num país democrático, se não for através da boa política. Lá em Rio Branco, estou certo que venceu a boa política com Marcos Alexandre. Ele trabalhou junto das pessoas, dioturnamente, merecia esse resultado, um resultado surpreendente. Foi a única capital que o Partido dos Trabalhadores venceu no primeiro turno. Mas acho que os desafios que o Marcos Alexandre tem e que nós temos são enormes, porque extrapolam os limites do município, extrapolam os limites do Estado e fazem com que todos nós brasileiros tenhamos a responsabilidade de pensar sobre o que está ocorrendo na vida pública nacional. Qual o tamanho dos erros que um Senado tem, do erro que o Senado tem, que a Câmara Federal tem? Amanhã está sendo chamada uma reunião pelo presidente Renan. Eu conversava com ele, entre o presidente do Congresso, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, com algumas lideranças, para que se possa fazer uma reflexão ainda antes do segundo turno sobre a gravidade da crise que a representação política vive no Brasil hoje. É péssimo para a nossa democracia. É péssimo para o país. Eu atuo do lado do que se entende partidos progressistas. E nesse lado, nós estamos vivendo também um desafio tremendo, uma crise grande que tem que primeiro ser reconhecida, os erros também reconhecidos, para que a gente possa estabelecer um diálogo com a sociedade e, a partir de novas propostas, a partir de uma leitura mais adequada do mundo que estamos vivendo, dos erros que cometemos, do desafio que temos, nós encontramos uma maneira de reagruparmos aqueles que defendem uma sociedade mais justa, para aqueles que mais precisam, aqueles que defendem a boa política, a política que trabalha com honestidade, mas a política que faz inversão de prioridades, que não aceita que uma elite assuma a condução e o destino de um país em detrimento do sofrimento das mazelas que uma parcela excluída da população vive. O desafio da reinvenção da política, da reinvenção dos democratas, dos progressistas, está posto pelas urnas e cabe a todos nós reflexão e atitudes em cima do recado que as urnas nos mandaram, independente do meu caso, até mesmo diante de uma vitória que tivemos em Rio Branco. Me permitem um curto à parte? É possível, presidente? Por gentileza. É esse discurso que a gente precisa fazer nas próximas semanas aqui. Eu sei que o Valadares está nessa também. Essa palavra que o senhor usou no final, a invenção da política, reinvenção. É isso que ele tem que fazer. Essa que está aí acabou, não vai dar mais. Estávamos falando aqui, os prefeitos foram eleitos com 20% dos eleitores. O próprio João Dória com 30 e pouco dos que votaram, mas se for dos eleitores em geral, é ainda muito menos. Ele perdeu para os que não votaram. Perdeu para os que não votaram. Então, isso daí exige uma Os dois candidatos no Rio que estão no segundo turno perderam somados os que não votaram. Algo está errado. Muito gravemente. Nós precisamos inventar a política e eu diria também reinventar a esquerda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cristóvão, pela parte.